E aí, pessoal, bem-vindos a mais um capítulo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier e do espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 37, chamado No Santuário Doméstico. Sem mais delongas, vamos iniciar. Vai ser um capítulo bem bacana, com coisas que dá para a gente aprender um pouquinho mais. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a benção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. Lembrando que no capítulo anterior, no caso, Isabel fez o Evangelho no lar, e houve toda uma discussão, houve tudo aquilo que foi lido do Evangelho, Isabel interpretou para os filhos, bem como os amigos espirituais que estavam naquele salão, naquele momento, também tiveram suas interpretações feitas por um outro irmão espiritual. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Pensam o quê? Os espíritos, veja bem, ele fala lá, 2 cooperadores de nosso lar, serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Sim, os espíritos se alimentam. Logicamente, gente, que isso depende do nível moral e espiritual de cada um. Assim, os espíritos mais elevados não têm necessidade mais nenhuma de alimentação, Mas alguns espíritos, ainda assim, no caso, vamos dizer que esses missionários aqui que fazem parte dessa missão na crosta, provavelmente eles ainda necessitam de algum tipo de alimentação. Evidentemente que não há, como o André Luiz diz aqui, não há como fazer uma analogia, tá? Porque que alimento é esse que os espíritos comem, seria? Que alimento que é esse que eles absorvem, Não há analogia. Em oficinas como esta, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. O que Aniceto quis dizer? Que o ambiente daquela, porque se vocês não estão lembrados, voltem a alguns capítulos, esse local que eles estão na crosta é um ponto de encontro dos missionários de nosso lar, entendeu? Então, o que Aniceto diz aqui? Que o tipo de alimentação que se faz lá, baseado na alimentação do nosso lar, para alimentar os espíritos, as bactérias, os vírus, eles não conseguem se proliferar devido ao ambiente, tá bom? É isso que ele quer dizer, Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação, Enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas numa saleta próxima, fazíamos nós ligeiro repasto estremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria.
Depois de 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam, a claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Olha que comparação bacana, né? Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente, colhia um cravo perfumoso num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo em que a parte material do cravo emurchecia, quase de súbito. A senhora surpreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostaste a mamãe. Ou seja, gente, estavam espíritos conversando, a mãe, né? E a filhinha arrancou a parte espiritual ali, né? Do cravo. E a parte física, que ele fala aqui, né? Quase que imediatamente começou a fazer ele murchar, né? Entendeu? E a mãe interviu, falou: olha, minha filha, aqui na terra, na crosta terrestre, você não tem necessidade de colher a planta, né? Aqui nós não temos que ficar mexendo com essas coisas, né? Que ela quis dizer, nós não temos que alterar a ordem das coisas na crosta terrestre, entendeu? Então o que a menina fez foi como que mexendo na ordem natural das coisas, tá? Evidentemente que não havia maldade na menina, mas ela foi repreendida. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente: esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá até aqui? Interrogou Vicente curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador sorridente. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver esse intercâmbio espiritual. Então, o que ele fala aqui é o que a gente já sabe, né, gente? Durante o sono, os nossos espíritos se desprendem do corpo físico e saem para algumas missões. Algumas missões até pode ser de ajuda no mundo espiritual, né? Mas a hora que a gente acordar, os lhames vão trazer o espírito de volta ao corpo de carne. Isso já é bem comum na crosta terrestre. A gente sempre deve procurar, por exemplo, na oração da noite, antes de dormir, fazer uma entrega, né? Durante as preces. Façam o Pai Nosso, façam uma oração, a que vocês quiserem, que vocês estão acostumados a fazer, mas também entreguem o seu espírito para que a espiritualidade usufrua da melhor maneira possível e que você possa até ajudar trabalhando, entendeu? É uma maneira de, durante a noite, nós estarmos ajudando a espiritualidade, durante o sono, né? Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto, pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas.
O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente 15 mil quilos. Todavia, é interessante notar que não sentimos tamanho peso sobre os ombros, ou seja, que nós temos na gravidade, gente, né? O que ele quis dizer? O peso nos nossos ombros de nós encarnados é a gravidade, né? É a gravidade. E, ao mesmo tempo, para os espíritos não existe a gravidade, né? Então é essa comparação que Aniceto fez junto com Vicente, entendeu? É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona, sem maiores dificuldades, pela qualidade do material de que se constitui. Então ele fez a comparação. Vamos imaginar um mar, né? Ele quis dizer de oxigênio, mas vamos imaginar nós mesmos um mar. Nós somos os peixes pesados, aqueles que ficam no fundo. E existem aqueles que vivem mais em cima, né? Quase que na tona da água, né? Que gostam de ficar mais em cima. Então, ele fez a comparação de que os corpos de carne são os pesados que ficam lá embaixo e os espíritos são os mais leves que ficam praticamente na tona da água, tá bom? A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para depois de alguns passos recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadira o coração. Então você vê que, como se formou o tempo de chuva, os espíritos inferiores também tentavam se afugentar da mesma maneira que nós, seres humanos, tentamos fugir da chuva para a gente não se molhar. Eles têm a mesma impressão que a gente, né? Devido, evidentemente, a serem espíritos inferiores, ok? Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam. Sempre que ameaça a tempestade, os seres das sombras se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum distante do lar. Buscam de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isto não se lhes torna acessível, penetram nas residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. É o que eu acabei de falar, gente. Eles são tão inferiores que eles precisam buscar abrigo. Aonde que eles conseguem encontrar abrigo? Ele ainda fala casas de diversão noturna, né? Você vê bares, onde os obsessores, os espíritos inferiores, aqueles que praticam o vampirismo, mais se adequam ao ambiente, né? Quando não, casas abertas, residências abertas, que se encontram na mesma faixa vibratória deles, entendeu? E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos.
Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades das sombras experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Ou seja, aonde se pratica o Evangelho no lar, aonde a família vive unida, aonde há prece, sempre haverá uma proteção luminosa extra, entendeu? Então esses espíritos inferiores jamais vão conseguir encontrar abrigo nessas casas, entendeu? Para eles, a claridade, a luminosidade, a elevação do magnetismo que existe dentro dessas casas, desses locais, os incomoda. Então eles não ficam. Eles olham, veem, tentam se aproximar e já não conseguem se aproximar, entendeu? Daí a momentos penetrávamos de novo no salão abençoado de modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel vieram a nós de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre, do bairro humilde, vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza da sua presença. Sorria contente ao lado do esposo. Via-nos a todos. Cumprimentávamos amável. Então, Isidoro, para quem não lembra, é o marido desencarnado já de Isabel. E Isabel é a esposa encarnada ainda, que está com os filhos, que praticou o Evangelho no lar e que mora naquela casa. Agora, em sono, eles estavam juntos para ir cumprir uma missão na crosta terrestre. Meus amigos, disse Isabel, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa, aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos conosco. Vá tranquila. O casal afastou-se com expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com aventura desta mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Fim do capítulo. Então vocês viram que, assim, num capítulo bem modesto a gente viu bastante coisa, né? A gente aprendeu mais coisas aqui, né? Terminamos o capítulo 37 no Santuário Doméstico e no próximo vídeo nós iremos para o capítulo 38, chamado Atividade Plena. Muito bem, meus amigos. Agradeço mais uma vez. Lembrando mais uma vez, minha gente, vão lá, curtam, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que a nossa doutrina espírita fique cada vez mais conhecida. Inscrevam-se no canal, ok? Obrigado a todos e até a próxima.